tema da liturgia da palavra de hoje, está claro, é a fé. A fé que nós recebemos como dom de Deus no dia do nosso batismo, que nós temos que cuidar, reavivá-la, para que não esmoreça, para que não se apague, para que não morra. No dia do batismo, vocês se lembram, se já participaram de um batismo como pais ou padrinhos, depois do batizado, tem aquele rito que se acende a vela no círio pascal, que simboliza o Cristo ressuscitado, se entrega a vela aos pais e padrinhos e se diz: recebei a luz de Cristo. E fala: pais e padrinhos, assim como essa vela está acesa, a fé dessa criança, vocês são responsáveis para que ela permaneça acesa também e não se apague, através dos ensinamentos e do testemunho cristão. E depois a pessoa se torna adulta e pelo sacramento da crisma é ela que fala: aquela fé que eu recebi dos meus pais e padrinhos, eu quero agora assumi-la livremente, pessoalmente, e também vou fazer de tudo para que ela se mantenha acesa e não se apague. É esse o nosso dever de cristãos, porque a tentação é grande. Nós podemos, por vezes, é natural que isso aconteça, sobretudo diante das adversidades da vida, das dores, dos sofrimentos, da enfermidade, da morte de uma pessoa querida, vacilarmos na fé e perguntar realmente se vale a pena, por quê? Por que a dor, por que o sofrimento, por que a morte, por que a injustiça, por que o sofrimento do inocente? Será que vale a pena crer? Vale a pena crer no mundo melhor, neste reino de amor, de paz, de justiça, de fraternidade? Natural que todos nós, em algum momento da vida, tenhamos essas perguntas, esses questionamentos. Isso sempre assim, é a realidade. Nós ouvimos na primeira leitura um trecho do profeta Abacuque, 2.700 anos mais ou menos antes da nossa época, 700 anos antes de Cristo, e ele manifesta, o profeta próprio manifesta esse cansaço, esse desânimo. Veja, um texto de mais de 2.000 anos parece escrito para os dias de hoje. Ele, diante de tanta violência e corrupção no povo em geral e no governo, ele desanima e pergunta: até quando eu devo gritar a ti, Senhor? Olha, está perguntando a Deus: até quando eu devo gritar a ti violência sem me socorreres? Por que me fazes ver tantas iniquidades, tanta violência, tanta corrupção, quando tu mesmo vês a maldade? Ora, os tempos que nós estamos vivendo, tanta violência, tanta corrupção, tanta desonestidade, e nós nos perguntamos: até quando? Será que vale a pena ser honesto? Será que vale a pena ser justo? É bom pensar nisso, e o cristão tem que escolher os seus candidatos também com esses critérios da Sagrada Escritura, são os critérios do Evangelho, realmente, porque também a política, retamente entendida, é um dom que está na natureza humana para exatamente promover o bem público. Mas é tanta corrupção que, por vezes, falamos: são todos iguais, não vale a pena, e desanimamos e cansamos. Mas o Senhor diz: escreve esta visão sobre tábuas. Deus está falando: não, escreve para que não se apague, a promessa de Deus, certo? Ele vai cumprir. Haverá um desfecho e não falhará. Se demorar, espera. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Para Ele, 1000 dias são como ontem que passou, e um dia são como 1000 anos, diz a Sagrada Escritura. Mas, pois Ele virá com certeza e não tardará. E quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Portanto, o justo aqui, o santo, aquele que aceita Deus e procura viver segundo a vontade de Deus. Nós também somos chamados a sermos esses justos. E vivemos a fé. Somente a fé realmente é capaz de fazer com que perseveremos diante dessa situação de tanta violência, de tanta iniquidade, de tanta corrupção, que abrange tudo, todas as instituições, não somente a política, o trabalho, a economia, até mesmo a igreja, infelizmente, certo? E a fé, o justo viverá da fé. Por isso é preciso ter uma fé firme. Também na segunda leitura, nós vemos a mesma coisa. São Paulo exorta Timóteo dizendo: reaviva o dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Também o contexto é um contexto de desânimo. Paulo está preso, muitos apóstolos já morreram, todos estão já morrendo,
e a espera de Cristo, a promessa parece que não se realiza, vale a pena continuar esperando? Ou é melhor desistir? Ou é melhor entregar os pontos? Então a exortação de Paulo: reaviva o dom de Deus. Isso ele fala para nós hoje. Nós também temos que reavivar o dom que recebemos de Deus, a nossa fé, porque senão realmente o desânimo vem e entregamos o ponto, e aí a consequência será cada vez pior. Se os justos não se esforçam, não se empenham na construção do reino de Deus, claro que o reino da iniquidade, da violência, do pecado vai dominar cada vez mais. Portanto, essa exortação é dirigida a cada um de nós, reavivar o dom da fé. Por isso nós temos que pedir, como os apóstolos do Evangelho: aumenta a nossa fé, Senhor. O próprio Jesus fala: a fé de vocês é muito pequena. Se vocês tivessem um pouquinho de fé, como uma semente de mostarda, tamanho da cabeça de alfinete, vocês mandariam essa moreira se transplantar ao mar e ela obedeceria. O que Jesus está falando? É claro que não vai acontecer isso, mas ele está dizendo: a fé, basta um pouquinho de fé para sermos capazes de fazer grandes coisas, sermos capazes de superar grandes obstáculos, e somente com a fé poderemos fazê-lo. Sem a fé, desistiremos facilmente. Por isso é preciso aumentar a nossa fé. E aqui estamos no contexto que os apóstolos vão conhecendo cada vez mais Jesus Cristo, caminhando com Ele, ouvindo seus ensinamentos e percebendo que a fé é a adesão a Jesus Cristo e ao seu projeto, ao seu Evangelho. Isso compromete a vida. Então eles percebem que a fé já não serve, aquela fé que eles têm já não serve mais, como nós também. À medida que nós vamos participando mais da comunidade, da igreja, conhecendo Jesus Cristo, experimentando Jesus Cristo na nossa vida, nós vamos percebendo que a fé da nossa infância não serve mais. Aquela fé que nós recebemos dos nossos pais, da nossa catequista, foi importante naquela época, porque eu era criança, como diz São Paulo. Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas agora que eu sou adulto, eu tenho que pensar como adulto e tenho que agir como adulto, como cristão adulto. Então, uma fé de tradição não serve, uma fé apenas de piedade, porque o que é a fé? A fé não é adesão intelectual a um conjunto de verdades. Daqui a pouco nós vamos professar a nossa fé e vamos dizer o credo, que aí está o resumo. Mas é isso a fé? Não, isso é a expressão da fé, mas a fé é a adesão vital, vivencial a Jesus Cristo, a uma pessoa, e comprometendo a nossa vida com a sua causa. Portanto, ele fala, aí lembra esse compromisso. Nós queremos uma fé light, hoje é o tempo do light, tudo é light, uma fé líquida, uma fé que não compromete. Não, isso não existe. Não existe cristianismo sem cruz, não existe cristianismo sem comprometimento, não existe cristianismo realmente sem empenho vital para a construção do reino de Deus, reino de paz, de amor, de justiça e de fraternidade, e esta é a fé. Portanto, nós temos que pedir sempre: Senhor, aumenta a nossa fé. E conservar essa fé, reavivar essa fé. E como se faz isso? Claro, em primeiro lugar, pela oração. A fé é um dom de Deus. Ninguém conquista a fé por estudo ou por merecimento. É um dom de Deus, um dom gratuito. Por isso nós temos que pedir: aumenta, Senhor, a nossa fé a cada dia. Depois nós temos que fortalecer essa fé, alimentar essa fé, através da oração, através da participação dos sacramentos, da Eucaristia, da confissão, dos demais, através também do conhecimento, de uma adesão cada vez mais firme a Jesus Cristo, ao Evangelho, à comunidade, à igreja, através da prática da caridade, da justiça, do empenho cristão no dia a dia, no mundo do trabalho, no mundo da política, no lazer. Porque não é cristão somente aqui na igreja, é cristão a cada instante. É ser cristão e viver o Evangelho em todas as circunstâncias da nossa vida. Isso realmente é viver a fé. O justo vive da fé em todos os momentos. E é isso, então, é preciso realmente pedir e se empenhar nisso. Através da convivência fraterna na comunidade, fora da igreja, fora da comunidade também, não existe fé. Minha fé sou eu e Deus, não. A fé se dá na comunidade, se dá na igreja e se fortalece aí. E até na própria comunidade, às vezes a gente desanima, porque parece que ninguém quer nada com nada, ninguém quer se comprometer.
Mas não podemos pensar assim, agir assim. É verdade que muitos não querem essa fé que não compromete, que não é verdadeira fé. Mas não podemos nos desanimar por isso. Precisamos realmente reavivar o dom da fé a cada dia, a cada instante. E pedir ao Senhor, dar no Senhor o dom da fé. E evitar dois perigos, são dois os perigos. Primeiro é o desânimo. Talvez seja o mais comum. Mas não podemos nos deixar desanimar, certo? Mas reavivar o dom da fé. E o segundo é achar que nós somos necessários, que nós temos merecimentos, que sem nós a igreja, sem nós a comunidade, sem nós Jesus Cristo não vai para frente. Não, é tudo dom de Deus, sem Ele nós não somos capazes de fazer nada. Então ter essa humildade também, por isso Jesus termina o Evangelho contando a parábola daquele trabalhador que chega da roça e ainda tem que servir o patrão, e depois tem que dizer, vocês também digam, depois de terem feito tudo o que deviam, somos servos inúteis, não fizemos mais do que o nosso dever, do que a nossa obrigação. E nós achamos que Deus está lá com um livro de caixa de débitos e créditos lá marcando, e que nós temos muito débito com Deus, que nós merecemos. Não, nós não merecemos nada. Tudo é dom de Deus, graça de Deus, somos servos inúteis, não fazemos mais do que o nosso dever. Então também ter essa humildade de reconhecer a nossa condição de servos inúteis, de criaturas de Deus, dependentes de Deus, porque também a fé, não existe fé sem humildade, não existe verdadeira fé na soberba, na arrogância e no orgulho. Pedir a Deus o dom da humildade também. É isso que nos diz a palavra de Deus hoje, e nos exorta então realmente a reavivar o dom da fé que nós recebemos, a alimentar essa fé pela nossa oração, pelos sacramentos, pelo nosso compromisso comunitário, pelo nosso compromisso de caridade e de justiça também na sociedade, e assim nós, sem dúvida nenhuma, com humildade reconheceremos que tudo é dom de Deus e também não nos deixaremos nos levar pelo desânimo diante das incompreensões, diante das dificuldades, das dores, dos sofrimentos e das perseguições.